Então, a gente leu seu artigo, Propaganda Política do Regime Militar, rastros de imagens maquiadas com otimismo. E a gente queria que você contasse pra gente como que você escolheu esse tema, como que foi estudar isso, se foi uma coisa que você achou tão difícil assim durante o estudo. Bom, no início do meu doutorado, em 2016, a minha orientadora me sugeriu que eu fosse fazer uma oficina de audiovisual na FGV, no Núcleo de Audiovisual, né, no CPDOC. E aí, como parte da oficina, houve ali uma proposta que foi apresentada de visualização de algumas imagens e pensar a publicidade. No primeiro momento, a ideia era pensar na formação do CONAR, e depois essa ideia foi se desenvolvendo e foi sendo transformada. Eu comecei a visualizar as imagens que tinham disponíveis no acervo da FGV. Começou a me chamar muita atenção as imagens, as fotografias nas quais tinham dispositivos fotográficos ou dispositivos de tomada de imagem enquadrados. E ali então começou a minha organização do meu roteiro. Depois eu encontrei na FGV a indicação de uma pesquisa que tinha sido encomendada pela Souza Cruz, com uma proposta de registro histórico, enfim, com uma estrutura de história oral, na qual alguns publicitários falavam sobre as suas respectivas trajetórias, seus respectivos trabalhos durante a ditadura militar. Aquilo também me chamou muita atenção. Apresentei então esse roteiro, foi aprovado para ser realizado, e depois eu descobri que a FGV não podia disponibilizar aquele áudio, né? Aquela pesquisa que tinha sido encomendada pela Souza Cruz. Eu só tinha acesso àquela informação em PDF. Então, para o documentário, foi pensado uma lógica de fabulação, de convidar algumas pessoas para fazer uma leitura e uma interpretação do que os publicitários tinham dito naquela pesquisa encomendada pela Souza Cruz. E ali, então, começou esse trabalho, né, de realização desse documentário, e o artigo foi então escrito posteriormente falando sobre narrando um pouco desse percurso, de como foi a realização desse documentário, das motivações, enfim, de como foi encontrar esse acervo, qual era a qualidade dessas imagens, a maneira como elas estavam arquivadas, os valores para que elas fossem liberadas para uso. Então, uma série de coisas que foram contadas e apresentadas nesse desdobramento, nesse artigo, que foi um desdobramento do documentário. Então, foi uma boa saída, né, para você conseguir ter esse material no seu artigo, né? E eu queria saber o que você, hoje em dia, se você fosse reescrever esse artigo, o que você mudaria, o que você correria atrás para poder fazer isso? É complicado, porque a gente produz um determinado conteúdo e muitas vezes ele tem um período para ser entregue, para ser finalizado. Isso também é importante dentro do processo. Eu acho que uma das coisas que eu gostaria muito de ter feito, que se eu tivesse oportunidade eu gostaria de incluir, seria uma entrevista com o Carlos Fico, que é um professor de História da UFRJ e que escreve um livro brilhante, né, falando sobre esse período e principalmente, né, comentando sobre essa construção desse otimismo e desse nacionalismo através da propaganda, através dos filmes publicitários. Então eu acho que seria muito interessante poder incluir uma entrevista com ele. Mas dentro do que foi a proposta da oficina, imagina, a oficina foi uma semana de oficina. Nossa. E depois a gente teve um período de pouco menos de um mês para poder realizar o documentário. Então foi um período bem corrido, assim. Então eu acho que pro que estava estabelecido, eu acho que o resultado ficou bem interessante. Olhando hoje em retrospecto, eu acho que eu poderia aprofundar ainda mais essa pesquisa, poderia ter outros desdobramentos, enfim. Você acha que o fato de não ter um museu nacional para manter esses acervos da ditadura militar dificultou um pouco esse estudo? Você acha que facilitaria ter um museu sobre isso, para poder ter um acesso mais facilitado, com uma preservação maior das imagens, dos áudios e de todas essas coisas que o senhor achou? Com certeza, um museu com uma política
de armazenamento, de curadoria, de informações bem estabelecidas, né, bem com catálogo, né, enfim, com todas as informações, seria fundamental. Isso seria algo assim, esse cuidado com o arquivo é algo que de alguma forma parece ser inexistente, né? A gente recentemente teve um Museu Nacional pegando fogo. Exatamente. Então, de que maneira, né, a gente pensa o legado que a gente vai deixar para as futuras gerações? É fundamental que a gente conheça a nossa história, até para que a gente não venha a cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos do passado, né? Então é fundamental que a gente conheça, que a gente veja, que a gente tenha acesso, que isso esteja disponível para o público. Essa é uma forma, inclusive, que eu acho que seria mais ética de lidar com um passado tão tenebroso como foi o período da ditadura militar no Brasil. Então, um museu com uma política de arquivo, né, cuidadosa, criteriosa, com inclusão de metadados, com disponibilidade de acesso ao material em alta resolução. Eu acho que tudo isso seria muito importante, eu acho que seria muito válido. Eu lamento muito que a gente não tenha. Pois é, porque além de ter um museu, também deveria ter a manutenção que deveria ter e o investimento nos museus, porque a gente tem bons museus, mas a gente acaba perdendo eles pelo fato de não ter tanto investimento. Então, você acha que para os publicitários, que no artigo foi falado que eles conseguiram manter os trabalhos deles normalmente, né, já que eles faziam muitas propagandas políticas, você acha que o fato de ter aumentado muito a publicidade no Brasil nessa época evoluiu bastante a publicidade? Olha, a publicidade que eu tive a oportunidade de encontrar é uma publicidade que, em dois aspectos estéticos, me chamaram muito a atenção. Uma, na questão da direção de fotografia. A fotografia desses filmes publicitários que eu encontrei são muito sofisticadas. E o outro elemento que eu acredito que também mereça destaque seja a montagem. O ritmo de montagem, a maneira como esses filmes publicitários são organizados é muito interessante. Eu acho que é contemporâneo, sabe? Sim. Então, e acho que um outro elemento que também merece destaque é o aspecto sonoro, né? As músicas, né? A maneira como é elaborado o som desses filmes publicitários é muito contundente, né? Eu cheguei até a mencionar no artigo que em um dos filmes publicitários que eu encontrei tem uma música que foi readaptada mais recentemente, se eu não me engano em 2018, pela torcida do Flamengo. Então, sim, assim, a força, né, que esses filmes publicitários não tinham, né, de penetração nas massas. Então, acho que é um momento, assim, sob o ponto de vista estético, eu acho que é um momento rico, né, para o trabalho, para o desenvolvimento desses profissionais. Porque como eles queriam muito manter essa imagem na cabeça do povo, a imagem deles, né, dos políticos da época, o investimento foi muito alto para que isso de fato acontecesse. Então, você acha que hoje em dia ainda tem bastante dessas propagandas que foram passadas, da imagem que eles queriam passar na cabeça das pessoas que estavam na época? Eu acho que essa seria uma outra pesquisa. É possível que a gente tenha algum tipo de opinião, né? Eu acho que quando ao conversar com algumas pessoas que vivenciaram aquele período e perguntar se havia alguma lembrança, o que era comum das pessoas falarem eram de algumas músicas e de alguns personagens. Então, por exemplo, o personagem do Sugismundo, que foi um personagem para falar da importância da limpeza, né? Havia um slogan naquele período que dizia que povo limpo, povo desenvolvido é povo limpo. Então, acredito que isso, de alguma forma, continua presente ainda até hoje. Né? As pessoas muitas vezes associam, né, essa lógica da limpeza com a pureza. Então, enfim, eu acho que esse é um dos slogans que eu acho que segue válido, né, até hoje no imaginário, na compreensão das relações que as pessoas estabelecem.
Eu acho que tem muito da utilização dos ícones, né, a bandeira nacional, então tem alguns elementos assim, de uma ênfase do patriotismo, né, do dia da bandeira, né, o dia da independência. Então eu acho que de alguma forma isso era muito enaltecido naqueles filmes publicitários. Percebo que talvez muito tenha se perdido, né? Mas eu acho, por exemplo, quando a gente vê a bandeira brasileira, eu acho que isso continua sendo um símbolo, um ícone, mas eu não imagino que isso seja único e exclusivamente por conta da ditadura militar, entende? Sim. Eles se apropriaram também desse elemento e eu não acho que eles sejam os detentores da nossa bandeira. Então... E o senhor acha que o tipo de propaganda que foi usado no regime militar teria a mesma proporção que teve hoje em dia? Eu acho que hoje em dia os recursos são ainda maiores. E acho que hoje em dia é fundamental a gente relembrar da relevância das redes sociais e da maneira como elas vêm sendo utilizadas. Então, eu acho que talvez para fazer uma releitura desse documentário, para pensar num posicionamento político, né, de um determinado partido, enfim, de um determinado governo, a perspectiva das redes sociais precisaria ser observada de maneira muito cuidadosa. Sim. Não só filmes publicitários. Eu acho que hoje os recursos para você estabelecer pontos de contato, né, com a população são ainda maiores, né? Então eu acho que muda-se um pouco a lógica, né, e a estratégia de estabelecer comunicação com a massa e com os eleitores, né? É um pouco diferente do que era naquele momento. Os recursos seriam diferentes, né? Onde você iria colocar a publicidade acabaria sendo um pouco diferente do que os lugares onde colocavam as publicidades na época. Eu acho que os recursos hoje são ainda maiores. As possibilidades hoje são ainda maiores de pensar numa campanha que seja transmediática, enfim, pensando em diferentes plataformas. Mas, enfim, dentro da propaganda política, assim, com certeza não tem ninguém ingênuo, né? Sim, com certeza. Isso é uma certeza que a gente tem. Então, era mais para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho. A gente gostou bastante do seu artigo e também gostamos muito do documentário. Muito obrigado. A gente gostou muito de fazer essa entrevista com o senhor e a gente espera que a gente tenha um bom período depois. Legal. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.